A Rose vai ler um tema, nós vamos fazer aqui algumas colocações a respeito desse tema. Então a gente agradece aos amigos da internet que já estão ligados a nós desde as 7h30 e esperamos poder trazer a todos alguns esclarecimentos com relação à doutrina dos Espíritos. Boa noite a todos. O capítulo do Evangelho que nós escolhemos para comentarmos com vocês é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tema escolhido dentro deste capítulo é o homem de bem. Então eu vou ler um trechinho do Evangelho e nós podemos então fazer os comentários. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Um dos ensinamentos que Jesus nos deixou, ou o mais importante deles, é de amarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos ou como ele nos amou. Nesse entendimento, a gente se coloca assim: não fazer ao outro aquilo que você não quer para você mesmo. É uma forma de amar ao nosso semelhante. Eu não vou desejar para ele aquilo que eu não quero para mim mesmo. Quando eu interrogo a minha consciência, como diz Santo Agostinho, num item do livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele diz o seguinte: quando eu vou me deitar no fim do meu dia, eu me questiono: será que eu fiz todo o bem que eu poderia fazer? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu fiz algum mal para o meu próximo? Estou me avaliando dentro desse ensinamento do Mestre Jesus, de amar o meu próximo, de ter praticado a lei de justiça, de amor e de caridade. Um outro item do homem de bem é que ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria, e sabe que nada ocorre sem a permissão de Deus. As leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência, e todos nós sabemos de que Deus realmente, ele é amor, bondade, justiça, misericórdia, e nada nos acontece sem a sua permissão. E nós precisamos ter esta confiança em Deus, sabendo que ele espera ou ele dá a cada um de nós, seus filhos, o melhor, ou exatamente aquilo que cada um necessita para o seu crescimento, para a sua evolução, para o seu aprimoramento. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós, espíritas, que acreditamos que a vida não se resume apenas a esta nossa passagem por este planeta, de que a vida continua numa outra morada, em uma das moradas do nosso Pai, temos que realmente buscar os nossos bens espirituais, desenvolver as nossas virtudes, trabalhar as nossas imperfeições, visando desenvolver as nossas virtudes. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nós sabemos que vivemos num planeta de provas e expiações. Então, todas as vicissitudes da nossa vida
os nossos desafios, sejam eles relacionados à saúde, aos nossos relacionamentos, às nossas dificuldades financeiras, elas têm uma razão de ser, né? Elas têm como objetivo nos fazer crescer, nos fazer aprender. Devemos aprender com todas essas dificuldades que nós passamos durante a nossa viagem por este planeta. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Eu acho que nenhum de nós aqui faz o bem ao nosso próximo esperando retribuição, né? Nós fazemos de coração, fazemos porque sabemos que fora da caridade não há salvação e de que o nosso planeta passa por muitas necessidades e que nós devemos realmente servir ao nosso próximo, sem esperar recompensa nenhuma. E ele retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro momento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Nós sabemos que a maior doença da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos estar cientes de que o nosso trabalho é realmente fazer o outro feliz, é servir sem esperar nada em troca, é pagar o mal com o bem. Como diz Jesus, ofereça a outra face. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Esta é uma outra virtude que nós precisamos trabalhar em nós, né? Que é a virtude da tolerância, da aceitação do próximo como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. No homem de bem, a caridade é o primeiro lema. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado como ele próprio houver perdoado. Isso é que a gente está sempre pedindo na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. Sabemos que não é fácil o perdão? Não é fácil, mas é um exercício que nós precisamos praticar no nosso dia a dia, nas mínimas coisas, né? Guardar ódio, o rancor, o desejo de vingança no nosso coração, nós sabemos o quanto isso nos faz mal, inclusive para a nossa saúde física. Então, pensemos, reflitamos, né, a respeito desse item de não guardar ódio, nem mágoas, nem rancores no nosso coração. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Nós, infelizmente, olhamos muito o defeito do outro e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Criticamos o outro e esquecemos de criticar a nós, né? De nos autoavaliar, de nos autoconhecer.
Antes de falarmos do outro, vamos ver se nós estamos assim sem pecado, como disse Jesus, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Coelho, quer fazer algum comentário até aqui? Parei aqui. Bom, boa noite, mais uma vez. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e Deus quer que todos cheguemos à perfeição. Para isso, nós estamos reencarnando sucessivamente. Tivemos todos diversas oportunidades já. Essas encarnações que hoje enfrentamos, com toda certeza, não são as nossas primeiras encarnações. E também, com toda certeza, não serão as últimas, né? Porque estamos longe todos ainda da perfeição que imaginamos, por exemplo, Jesus, que também ainda tem muito a evoluir, né? Se a gente pensar que Deus é infinito em todas as potencialidades, entendemos também que Jesus tem algo a evoluir, porque se Jesus tivesse também sendo pleno em todas as possibilidades, em todas as potencialidades, ele seria um outro Deus. Então nós não podemos ter dois deuses. O Deus é único e é aquele que nós conhecemos. Então Jesus, como nós, evoluiu e ainda está em evolução. Bem, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo nas encarnações sucessivas, nós vamos perdendo algumas, vamos dizer assim, coisas nocivas à nossa saúde e ao nosso entendimento sobre a vida. Nós, como a Rose leu aqui, nós temos que melhorar em nossas condições, amando ao próximo como a nós mesmos. À medida que a gente passa a ter esse entendimento do amor ao próximo como a nós mesmos, nós entendemos que muitas das coisas pelas quais nós passamos decorrem de não termos esse entendimento, né? Então a gente sempre se acha, ou na maioria das circunstâncias da nossa encarnação, muitas vezes nos achamos prejudicados, que alguém é mais favorecido do que nós, por não entender que as outras pessoas como nós também têm objetivos, também têm que crescer em suas encarnações. Então há uma dificuldade constante em todos nós em entender isso, essas questões da necessidade da nossa evolução. À medida que a gente vai compreendendo essas necessidades, o nosso sofrimento, ainda nessa encarnação, é menor do que aquele que a gente conhece normalmente. Por quê? Porque a gente sabe, que a Rose ainda colocou aqui, sobre a nossa fé, porque a gente acredita em Deus e sabe que Deus, em sua bondade infinita, jamais colocaria em qualquer de seus filhos, quereria que qualquer de seus filhos passasse por algumas circunstâncias que não auxiliassem em suas encarnações. É a mesma forma que nós com nossos filhos. Alguém quer para o seu filho alguma coisa negativa, que ele sofra. Quando você, por exemplo, vamos imaginar aqui, leva seu filho para tomar vacina, naquele momento que ele vai tomar vacina, para ele aquilo é a pior coisa da encarnação dele, não é? Se a gente lembrar, nossos filhos sofrem muito com isso. Mas a gente só levou para ele para tomar vacina porque a gente sabe que aquilo vai ser um bem para a encarnação dele, para a vida toda dele. Então são coisas pequenas, e ainda a gente usa a expressão, né? Eu já estou vacinado sobre essa questão. E aí a gente está realmente isento, a vacina faz com que a gente fique isento de alguns tipos de doenças. E assim também é na encarnação. Deus nos faz passar por certas circunstâncias que elas vão com toda certeza fazer com que nosso crescimento seja a passos mais largos. É sempre difícil para nós entender essas questões, mas aos pouquinhos, com entendimento, buscando os esclarecimentos no Evangelho, a gente vai
entendendo os objetivos da nossa encarnação, que é o crescimento. À medida que a gente faz esse entendimento e percebe os ensinamentos do Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo, nós passamos a entender a necessidade do exercício da caridade. À medida que exercitamos a caridade, nós vamos crescendo, e dizia Jesus que fora da caridade não há salvação. Então, se estamos nós encarnados, temos alguns objetivos, com toda certeza o crescimento espiritual é um deles. E nós não poderemos passar por nenhum crescimento melhor do que praticando o amor ao próximo, sobretudo o exercício da caridade. As casas espíritas procuram trazer essa premissa em suas bases, levar esse conhecimento a todos que frequentam essas casas, né? De uma forma que, aos poucos, a gente passe a compreender os motivos da encarnação e os meios que a gente pode crescer e evoluir. Continuando, o homem de bem não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então nós nunca devemos evidenciar os defeitos que a gente vê no nosso próximo, porque nenhum de nós é perfeito e nós sabemos disso. Estamos aqui exatamente caminhando para atingirmos esta perfeição. Pode levar muitas encarnações, com certeza levará muitas encarnações. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que não há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Então nós temos que nos autoconhecer para buscarmos sempre verificar o que podemos melhorar em nós. Com certeza todos os dias temos algo para melhorar em nós. Não procura fazer valorizar nem seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Nós sabemos que tudo que nós temos aqui durante a nossa viagem por este planeta nos é emprestado por Deus, né? Tudo, inclusive os nossos filhos, o nosso corpo, os nossos bens materiais, e eles podem ser retirados a qualquer momento de nós. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Então, como eu disse, tudo nos é emprestado, e se nós fizermos mau uso do que nos foi emprestado, seremos cobrados disso, inclusive com relação aos nossos filhos. Deus nos empresta, entre aspas, ou nos convida a sermos babás dos seus filhos, para que a gente possa orientá-los, educá-los, encaminhá-los e auxiliá-los no seu crescimento espiritual. E se não cumprirmos com esta responsabilidade, com certeza nós seremos cobrados, como tudo mais. Só um detalhe com relação a isso. A Rose comentou dos filhos, mas as nossas famílias são compostas de espíritos que têm ou tiveram alguma relação em vidas anteriores. A infinita maioria, raras as exceções que não ocorre dessa forma. Então, todos os relacionamentos familiares que nós temos são necessários para que a gente faça ajustes de problemas que nós tivemos no passado. Mas todos os casos, todos. Às vezes, existe no livro Missionários da Luz, existe um caso de reencarnação do espírito Sigismundo, e
E tem quem já leu se recorda que teve todo um trabalho do plano espiritual para a reencarnação desse espírito. E existia um problema muito sério entre esse espírito e aquele outro espírito que viria a ser o pai dele, porque um tinha assassinado o outro numa vida anterior. Então, não que nós tenhamos assassinado nossos pais ou vice-versa, ou qualquer coisa tão grave assim, mas todos os nossos relacionamentos familiares, principalmente daquelas pessoas próximas, de alguma forma, são resgates de vidas anteriores, são ajustes e novas oportunidades que Deus nos dá de aprendizado, junto a esses outros espíritos como nós. Bem, continuando. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Esta também é uma missão que Deus dá ao homem quando ele tem subalternos, né, sob seu comando. Trabalhar essa sua autoridade, fazendo com que ele se lembre da premissa: amai o seu próximo como a si mesmo. Não se enaltecendo da sua posição de superior hierárquico, porque superior não somos, nenhum é superior a ninguém, somos todos iguais perante Deus. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los consciosamente. Então, o subordinado, ele sabe que ele está numa posição hierárquica subalterna, mas não, e cumpre, e tem que cumprir com os seus deveres, com as suas responsabilidades. Ele tem os direitos? Tem, mas também tem os seus deveres. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então este é, como disse o Coelho, né, esta é uma das nossas encarnações onde nós estamos aqui para aprendermos, para nos aperfeiçoarmos, para transformar as nossas imperfeições, buscarmos as nossas virtudes, os nossos bens espirituais e não os bens materiais, que são transitórios, não são nossos, podem ser retirados de nós a qualquer instante. Buscar fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse a nós. Então, o respeito, a tolerância, a paciência, o amor, a caridade, a benevolência. Então, são todas essas, algumas das virtudes pelas quais nós temos que trabalhar, que nós temos que buscar, e não podemos mais perder o nosso tempo, né? Já passamos por várias encarnações e estamos novamente aqui, provavelmente alguns cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, outros nem tanto. Então, vamos aproveitar desta nossa encarnação para buscarmos a cada dia sermos melhores do que nós fomos no dia anterior. Coelho. Bom, só lembrando que para o Espiritismo nós todos estamos inclusos na lei de causa e efeito. E isso quer dizer que a todas as nossas ações, elas têm reações. Tudo que nós fazemos tem alguma coisa que gera, toda causa tem um efeito. Então, se hoje nós estamos encarnados e passamos por certas circunstâncias, não é à toa que isso ocorreu. Deus permitiu que nós estivéssemos nessas condições para nos auxiliar em nosso crescimento.
Então, se hoje nós achamos que passamos por momentos difíceis, né, por circunstâncias que nós gostaríamos que fossem diferentes, talvez seja o momento de a gente pensar no nosso futuro, porque o presente a gente não pode mudar de uma certa forma, pode mais relativamente, mas a gente pode mudar muito mais o nosso futuro. Nós podemos muito mais mudar a nossa vida futura, trabalhando melhor o nosso presente. A gente não pode imaginar que isso seja fácil, né? As mudanças que a gente precisa fazer em cada um de nós, aquilo que o Espiritismo sempre lembra que é a reforma íntima, a nossa transformação interior. Isso não é um passe de mágica, a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Mas com perseverança, com fé em Deus, nos seus desígnios, porque mais do que tudo Ele sabe quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades que temos que superar. Então, se a gente acreditar nisso e trabalhar a nossa transformação, com toda certeza, no futuro, todos estaremos em condições muito melhores do que hoje. Então, conseguimos hoje, Rose, fazer uma palestra diferente do que estamos habituados. Agradecemos os nossos companheiros da internet e esperamos nos encontrar na próxima semana. Até lá.